Olá, meus queridos, tudo bem? Se você gosta dos meus vídeos, inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo novo. Sua inscrição é muito importante para me ajudar a continuar criando vídeos incríveis para você. Como médica, eu imploro, prestem atenção. Se a sua urina está constantemente espumosa, não ignore esse sinal. Pode parecer algo banal, mas a verdade é que isso pode ser um alerta silencioso de que os seus rins estão em perigo. Os rins são órgãos vitais responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas e equilibrar líquidos e sais minerais. Quando algo não vai bem com eles, o corpo emite sinais discretos, e a espuma na urina é um deles. A maioria das pessoas só procura ajuda médica quando já está com sintomas graves, mas no caso dos rins, esperar pode ser perigoso. A urina espumosa pode indicar a presença de proteínas em excesso, um quadro chamado proteinúria, que normalmente não deveriam escapar pelos rins. Esse sintoma pode ser consequência de doenças sérias, como diabetes mal controlado, hipertensão ou até lesões renais crônicas que, se não forem tratadas, podem evoluir para insuficiência renal. Voltando ao ponto essencial, nem toda espuma na urina é motivo para pânico. Às vezes pode estar relacionada à velocidade do jato urinário ou à quantidade de detergente residual no vaso sanitário. No entanto, quando a espuma é frequente e persistente, é fundamental investigar. É aí que mora o perigo, porque muitas pessoas deixam passar e perdem a chance de um diagnóstico precoce. A proteinúria persistente indica que os rins estão deixando escapar proteínas essenciais, como a albumina, que deveriam permanecer no sangue. Esse vazamento é um sinal de que os filtros renais, chamados glomérulos, estão danificados. E quanto mais cedo essa alteração for detectada, maiores são as chances de preservar a função renal com tratamento adequado. Você sabia que as doenças renais crônicas afetam milhões de pessoas no mundo, mas que a grande maioria nem sabe que tem o problema? Isso acontece justamente porque os sintomas iniciais são sutis, como inchaço discreto nos tornozelos, aumento da pressão arterial e, claro, a presença de espuma na urina. Quando o diagnóstico vem tarde, muitas vezes a única saída é a diálise ou o transplante renal. Por isso, a mensagem é clara: a urina espumosa recorrente não deve ser ignorada. Procure um médico, faça exames simples de urina e sangue e garanta que seus rins estão funcionando como deveriam. A prevenção e o acompanhamento regular podem evitar complicações sérias. Agora, pense um pouco. Você já reparou se sua urina é clara, escura, tem odor forte ou espuma? Esses detalhes dizem muito sobre o estado do seu corpo. Observar sua própria urina pode ser uma das formas mais fáceis e baratas de monitorar a saúde diariamente. E eu gostaria de saber, você já percebeu espuma na sua urina em algum momento? Conte sua experiência nos comentários, ela pode ajudar outras pessoas a ficarem mais atentas a esse sinal tão importante. Quando falamos de saúde, muitas vezes pensamos em sinais óbvios, uma dor intensa, febre alta, falta de ar ou cansaço extremo. Mas o corpo humano é incrivelmente inteligente e, na maior parte das vezes, envia alertas sutis muito antes de uma condição grave se instalar. Um desses alertas que costuma passar despercebido é a urina espumosa. Você pode até achar que não tem nada demais, que é apenas uma reação normal ao jato mais forte ou ao vaso sanitário. Mas a verdade é que esse detalhe pode revelar muito sobre o que está acontecendo dentro do seu organismo, especialmente nos rins. E é sobre isso que precisamos conversar de forma clara e direta. O que realmente significa a urina espumosa? A urina é o resultado do trabalho dos rins, que funcionam como filtros naturais do corpo. Eles removem toxinas, excesso de água, resíduos do metabolismo e até medicamentos que circulam no sangue. Quando a urina sai do corpo com espuma persistente, aquela que não desaparece rapidamente e que parece semelhante à espuma da cerveja ou clara de ovo batida, isso pode indicar a presença de proteínas em excesso, condição conhecida como proteinúria. Em termos simples, os rins estão permitindo que proteínas que deveriam permanecer no sangue escapem para a urina. Isso não é normal e precisa ser investigado. Nem sempre é grave, mas pode ser importante entender que nem toda urina espumosa indica doença. Situações comuns como urinar com muita força, longo tempo sem ir ao banheiro, a urina sai mais concentrada. Uso de alguns produtos de limpeza no vaso sanitário podem criar espuma temporária e inofensiva. O problema é quando isso se repete, quando a espuma permanece por tempo prolongado ou quando surgem outros sintomas associados, como inchaço nos pés, tornozelos ou ao redor dos olhos, pressão alta persistente, fadiga frequente, redução na quantidade de urina, alterações no apetite ou náuseas. Se você notar essa combinação, não ignore. Pode ser o início de uma doença renal.
Por que os rins são tão importantes? Para compreender a gravidade do assunto, é fundamental lembrar do papel vital que os rins desempenham. Filtragem do sangue. Em média, os rins filtram 180 litros de sangue por dia, retirando substâncias que o corpo não precisa. Controle da pressão arterial. Regulam o equilíbrio de sais e líquidos, interferindo diretamente na pressão. Produção de hormônios. Estimulam a produção de glóbulos vermelhos e ajudam na saúde óssea. Equilíbrio químico. Mantém níveis adequados de sódio, potássio, cálcio e fósforo. Quando os rins falham, o corpo inteiro sofre. A urina espumosa pode ser apenas a primeira pista de que esse equilíbrio está sendo ameaçado. As doenças mais associadas à urina espumosa entre os principais problemas de saúde ligados a esse sintoma destacam-se: doença renal crônica, evolução silenciosa que, em muitos casos, só dá sinais quando já está avançada. Síndrome nefrótica, caracterizada pela perda maciça de proteínas pela urina. Glomerulonefrite, inflamação nos filtros renais. Diabetes mellitus, excesso de glicose danifica os rins ao longo dos anos. Hipertensão arterial aumenta a pressão nos vasos renais, provocando microlesões. Cada uma dessas condições pode se manifestar de forma lenta, sem dor e sem sintomas gritantes. Daí a importância de prestar atenção a sinais pequenos como a espuma na urina. O impacto do estilo de vida. Muitas pessoas acreditam que doenças renais surgem do nada, mas a realidade é que os hábitos de vida têm enorme influência. Alimentação rica em sal e ultraprocessados sobrecarrega os rins. Baixa ingestão de água concentra a urina e dificulta o trabalho de filtração. Sedentarismo e excesso de peso aumentam os riscos de hipertensão e diabetes, que são os maiores vilões da saúde renal. Uso abusivo de medicamentos, especialmente anti-inflamatórios, pode causar lesões renais irreversíveis. É por isso que médicos alertam tanto: cuidar dos rins não significa apenas tratar doenças, mas prevenir através de escolhas diárias conscientes. Histórias que ilustram a importância do cuidado. Imagine o caso de um idoso que percebeu sua urina espumosa com frequência, mas achou que não era nada demais. Anos depois, ao realizar um check-up, descobriu que estava em estágio avançado de insuficiência renal, precisando iniciar hemodiálise. Agora pense em alguém que percebeu o mesmo sintoma, mas procurou um médico cedo. Após exames, descobriu hipertensão e microalbuminúria, perda mínima de proteínas. Com mudanças no estilo de vida e acompanhamento, conseguiu controlar o problema e evitar a progressão da doença. A diferença entre esses dois cenários foi apenas a atenção a um detalhe e a atitude de buscar ajuda. A relação entre urina espumosa e outras condições além das doenças renais. A urina espumosa pode estar relacionada a infecções urinárias, quando acompanhada de ardor e dor. Doenças hepáticas, já que o fígado também influencia no metabolismo das proteínas. Excesso de proteínas na dieta, principalmente em pessoas que fazem dietas hiperproteicas sem acompanhamento médico. Ou seja, não basta apenas notar a espuma. É preciso avaliar o contexto, os sintomas associados e realizar exames laboratoriais para identificar a causa real. O que você pode fazer na prática? Observar. Sempre preste atenção à urina. Ela é um dos melhores termômetros da sua saúde. Registrar. Se notar espuma frequente, faça anotações. Quando acontece, em que horário, após qual alimentação. Procurar um médico. Exames simples de urina e sangue já podem indicar alterações. Adotar bons hábitos. Mais água, menos sal, menos ultraprocessados, controle da pressão e do açúcar no sangue. Evitar automedicação. Não use remédios de forma contínua sem orientação. O recado mais importante: a urina espumosa é como uma luz amarela no painel de um carro. Pode não significar uma pane imediata, mas indica que algo merece atenção. Ignorar esse sinal pode custar caro no futuro. Não espere sentir dor ou ver sintomas mais graves. Valorize os pequenos alertas, porque eles podem salvar sua saúde renal e sua qualidade de vida. Se na primeira parte vimos que a urina espumosa pode ser um alerta silencioso dos rins, agora é hora de entender quais são as principais causas desse sintoma. Afinal, nem sempre a espuma significa algo grave, mas quando é persistente, deve ser investigada com atenção. Principais causas da urina espumosa. Velocidade do jato urinário. Às vezes a espuma se forma simplesmente porque a urina sai com força e agita a água do vaso. Isso é algo passageiro e não representa risco. O problema está quando a espuma não desaparece em poucos minutos ou aparece constantemente. Desidratação. Quando a pessoa está desidratada, a urina fica mais concentrada e pode formar espuma. Além disso, a cor costuma ser mais amarelada ou escura, o que indica que o corpo está precisando de mais água.
Proteinúria, presença de proteínas na urina. Essa é a causa mais preocupante. Quando os rins estão danificados, permitem a saída de proteínas essenciais do sangue para a urina. Esse quadro pode ser consequência de hipertensão, diabetes, glomerulonefrite, inflamação dos rins, uso de certos medicamentos ou doenças autoimunes. Excesso de proteína na dieta. Pessoas que consomem muita proteína, seja através de carnes, ovos ou suplementos como whey protein, podem observar espuma na urina. Isso acontece porque o organismo excreta parte desse excesso pelos rins. Infecções urinárias. Em alguns casos, bactérias presentes na urina podem gerar alterações que contribuem para o surgimento da espuma, geralmente acompanhada de outros sintomas como ardência, urgência para urinar ou mau cheiro. Quando realmente se preocupar? A grande questão é diferenciar o que é normal do que é sinal de perigo. Você deve procurar um médico se notar espuma persistente em todas as micções, espuma que não desaparece depois de alguns minutos, presença de inchaço no corpo, especialmente pernas e tornozelos, alterações na pressão arterial, urina com odor forte, cor escura ou presença de sangue. Nesses casos, exames laboratoriais simples como EAS, exame de urina tipo 1 e dosagem de creatinina no sangue já ajudam a avaliar a função dos rins. Em situações específicas, o médico pode pedir exames mais detalhados, como dosagem de albumina na urina ou até mesmo uma ultrassonografia dos rins. Por que agir cedo faz diferença? A função dos rins pode cair de forma silenciosa por anos. Quando a pessoa descobre, muitas vezes já perdeu boa parte da capacidade de filtrar o sangue. Isso pode levar à necessidade de diálise, um tratamento que substitui parte da função renal, mas que altera muito a qualidade de vida. Detectar a doença ainda nos estágios iniciais permite adotar mudanças no estilo de vida, controlar a pressão e o açúcar no sangue e, assim, preservar os rins por muito mais tempo. Outro ponto importante: doenças renais aumentam o risco de doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Ou seja, cuidar dos rins é também proteger o coração e o cérebro. Muitas pessoas assistem aos vídeos do canal regularmente, mas ainda não estão inscritas. Verifique agora mesmo se você já está inscrito e ative as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo sobre saúde, você será avisado em primeira mão e não vai perder informações que podem transformar sua vida. Chegamos ao ponto mais importante: o que você pode fazer no dia a dia para proteger os rins e evitar que a urina espumosa se transforme em um sinal de algo grave. A boa notícia é que, com medidas simples, é possível reduzir muito o risco de complicações renais e preservar a saúde por mais tempo. Mantenha uma boa hidratação. A água é a principal aliada dos rins. Beber líquidos suficientes ajuda a eliminar toxinas, reduz a concentração da urina e previne a formação de cálculos renais. A recomendação geral é consumir cerca de 2 litros de água por dia, mas essa quantidade pode variar conforme idade, peso e condições de saúde. Dica prática: observe a cor da urina. Quanto mais clara, melhor. Se estiver muito amarelada ou escura, é sinal de que você precisa de mais água. 2. Controle a pressão arterial. A hipertensão é uma das maiores causas de insuficiência renal crônica. Manter a pressão sob controle protege os vasos sanguíneos dos rins e evita que eles sejam sobrecarregados. Isso envolve uma alimentação equilibrada, redução do sal, prática de exercícios e, quando necessário, o uso correto dos medicamentos prescritos. 3. Cuide da glicemia. O diabetes é outro grande vilão da saúde renal. A glicose em excesso danifica os filtros dos rins ao longo dos anos. Monitorar a glicemia, seguir as orientações médicas e adotar uma dieta balanceada são medidas fundamentais para prevenir esse tipo de complicação. 4. Reduza o sal e os ultraprocessados. Alimentos industrializados como embutidos, enlatados e comidas prontas são ricos em sódio e conservantes que sobrecarregam os rins. Preferir alimentos naturais e temperos frescos é uma das melhores formas de prevenção. 5. Evite o uso abusivo de medicamentos. Anti-inflamatórios e alguns analgésicos podem causar lesões renais quando usados em excesso ou sem orientação médica. Sempre converse com um profissional de saúde antes de usar qualquer medicação por longos períodos. 6. Mantenha hábitos de vida saudáveis. Pratique atividade física regularmente. Tenha uma alimentação variada e colorida. Durma bem e respeite os sinais do corpo. Faça consultas de rotina, mesmo quando se sentir bem. A importância de exames preventivos. Exames simples de sangue e urina podem detectar alterações nos rins antes que os sintomas apareçam.
Pessoas com fatores de risco, como hipertensão, diabetes ou histórico familiar de doença renal, devem realizar esses exames com frequência ainda maior. Lembre-se, a prevenção é sempre mais eficaz do que o tratamento. Um recado final: urina espumosa não deve ser ignorada. Pode ser apenas algo passageiro, mas também pode ser um alerta silencioso de que os rins estão em perigo. A sua saúde depende de atenção aos detalhes, de escolhas conscientes e da busca por orientação médica sempre que algo não estiver normal. Ao cuidar dos rins, você está protegendo muito mais do que esses pequenos órgãos. Está cuidando do equilíbrio de todo o corpo, da qualidade da sua vida e da tranquilidade de quem você ama. Agora me conte, qual dessas dicas você acredita que pode colocar em prática ainda hoje para proteger os seus rins? Compartilhe nos comentários, sua atitude pode inspirar outras pessoas a cuidarem melhor da própria saúde. E se você acha esse assunto importante, curta e compartilhe o vídeo com quem precisa ouvir esse alerta.